Oi, pessoal, tudo bom? Esse é o Pode Simplificar, o podcast que veio para mudar a visão de vocês quando a gente fala de contabilidade, de direito, fazendo que fique claro tudo aquilo que você acha impossível de aprender. Eu me chamo Natália Moretti e esse é um projeto que eu criei com duas amigas minhas. A gente tem o intuito de levar para vocês uma informação tanto da área contábil quanto da parte jurídica, de uma maneira clara, fácil de entender, para você que é estudante, para você que é empresário, porque hoje em dia é algo muito difícil, é um tema maçante e a gente promete para vocês que não vai ser assim com a gente. Vocês vão adorar nosso conteúdo e eu peço, por favor, que vocês curtam o nosso canal, sigam o nosso YouTube e nos sigam nas redes sociais. Esse é o nosso começo, vai ajudar muita gente e vai fazer com que o nosso conteúdo chegue de maneira muito mais fácil para vocês, tá bom? Hoje, nosso primeiro episódio, a gente tá assim um pouco bagunçada, tá um É. pouco tenso, né? Mas eu vou apresentar para vocês as minhas amigas, as minhas companheiras de trabalho, a doutora Laís, advogada. Oi, pessoal. Meu nome é Laís Freire, sou advogada, pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET. Trabalho no ramo empresarial, mas quando falo ramo empresarial, não é só o direito societário em si ou propriedade intelectual, são todas as normas ligadas à atividade da empresa, como, por exemplo, normas previdenciárias, normas trabalhistas, direito do consumidor dependendo da atividade da empresa, enfim, tudo que é necessário para que você consiga, para que a empresa, né, consiga exercer sua atividade. Então é uma honra estar aqui com as minhas amigas e colegas de trabalho e a gente finalmente conseguir colocar esse projeto para frente. A gente está super animada e espero que vocês gostem também. E a gente tem aqui, e nós temos aqui também a nossa host, Michelle. A Michelle é contadora. Vamos lá, Michelle. Oi, Nath. Oi, Laís. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Iniciando esse novo projeto que está incrível, tem muita coisa. Olá, pessoal. Eu sou Michele Silva Francisco, sou contadora e analista tributária, sou graduada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Finanças, Controladoria e Auditoria pela Faculdade Pitágoras de Minas Gerais. Tenho experiência há 12 anos na área contábil e fiscal, com foco tributário e pretendo contribuir muito para o seu crescimento profissional e empresarial. Vem com a gente nessa. Bom, eu sou a Natália, eu sou tecnóloga em contabilidade, sou engenheira civil e engenheira de segurança do trabalho. Um pouco confuso, né, as minhas qualificações, mas eu trabalho desde 2005 com contabilidade. A parte que eu cuido é a parte de departamento pessoal e recursos humanos. Fiz a engenharia de segurança do trabalho justamente para tentar linkar, né, misturar um pouco a engenharia com a parte contábil. E o que a gente quer trazer para vocês algo, como eu falei, algo de maneira simplificada. E esse projeto ele iniciou porque várias empresas, vários clientes vão até nós e quando a gente chega, a gente conversa com eles, a gente passa o nosso ponto de vista, a maneira com que a gente trabalha, a gente pôde perceber a dificuldade que as pessoas têm em lidar com o direito, lidar com contabilidade, né? Então, a gente quer trazer os temas atrativos, os temas importantes e fazer com que você conheça a sua empresa, você saiba como gerir a sua empresa, né? Então, a gente se juntou, é um sonho de tempos, né? Que a gente está realizando agora, que a gente conseguiu realmente colocar no papel, colocar no vídeo para vocês, para levar de uma maneira mais ampla. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje de qual o nosso intuito, do que a gente faz para vocês conhecerem mais a gente, né? Porque é tudo uma novidade para vocês, é uma novidade para a gente. Então, esse primeiro episódio vai ser mais para que vocês nos conheçam. A partir do segundo episódio, a gente vai vir com temas mais específicos. E a gente também vai pedir depois para vocês que vocês mandem temas pra gente, para que a gente consiga gerar um conteúdo bacana para vocês. Vou passar a palavra agora para lá explicar um pouquinho como é a tratativa com o cliente, como a gente faz as abordagens na parte jurídica, né? Você até comentou sobre dificuldades, e as dificuldades também em relação a nós profissionais, porque muitas vezes eu sou uma profissional do direito, mas às vezes eu não tenho prática em contabilidade. Então eu entendi que era importante a junção do direito com a contabilidade, justamente para passar num processo, conseguir explicar para o juiz como é que funciona a atividade da empresa. E a partir daí, com as informações de vocês, eu consegui trazer para o direito.
conseguir compreender, porque de certa forma também a gente não é muito dos cálculos, então a gente precisa desse respaldo de vocês. E vocês também me passando de forma simplificada, eu falava, nossa, eu lendo assim, para mim era um bicho de sete cabeças. Vocês me explicando, vendo como é que funciona na prática, eu consegui compreender e consegui passar isso para o papel para que as demais pessoas entendessem. Também é muito importante, né? A gente pensou justamente nesse projeto, porque a gente entendeu que cada um na sua área tornou-se completo para conseguir passar um bom trabalho para o cliente, porque realmente o cliente vem para a gente, principalmente advogado, sempre quando está em risco. Nunca é aquela parte de consultoria preventiva, ele já vem quando tem um problema. E justamente por não entender, né? Justamente por não conhecer as normas jurídicas e depois que surge um problema, realmente eu tinha direito em relação, realmente tinha que fazer isso, realmente eu tinha que seguir essa regra? Sim, tinha que seguir essa regra. Mas eu não sabia. Então, assim, foi primordial essa nossa junção, né? Foi até daí que surgiu a nossa ideia também, porque realmente é muito importante a gente estudar e conseguir compreender. E se para a gente já é complicado, imagina para quem está do outro lado que não estudou, que não tem noção, que só quer realmente fazer a sua atividade, né? Só quer realmente pegar mais clientes, não quer ficar de olho nessa parte burocrática. E é que é engraçado dessa parceria que a gente fez, que normalmente contador e advogado não conversam, né? Isso foi uma coisa muito impressionante, assim, que a gente acabou ligando os nossos assuntos de uma maneira extremamente natural. Porque a gente falou a mesma língua, a gente tem o mesmo linguajar. E é muito difícil, né, lá? Você, como advogada, você sabe, é muito complicado. E a gente conseguiu trabalhar de uma maneira que a gente fez a unificação perfeita entre contábil e jurídico. E assim, a gente conseguiu levar para várias áreas, tanto da minha parte trabalhista quanto da parte da minha fiscal, tributária, a parte contábil, a gente conseguiu fazer essa junção de uma maneira que casou bem. É isso que a gente quer levar para vocês, porque não tem que ter essa diferenciação, né? Porque eu sou advogada, eu tenho essa rixa com contador, porque contador não entende de lei. E muito pelo contrário, quando eu tô com dúvida em alguma coisa, Laís, é muito mais fácil perguntar para uma advogada do que ficar procurando, né? Pesquisando. E essa junção, vocês vão ver, dá pra gente casar tudo perfeitamente, de uma maneira fácil, simples, e não tem essa, né? Cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua maneira de ser, de trabalhar, mas dá pra gente fazer perfeitamente. E é o que gerou força, né? Foi. Porque a gente pegou aquilo que é burocrático, aquilo que é complexo, e a gente conversando em nossas reuniões internas com clientes, né? O pessoal fala, nossa, mas isso eu achava tão complexo e agora tá claro, agora eu entendi, né? Pela primeira vez. Então é isso que a gente vem trazer para vocês nesses próximos episódios. Inclusive, vamos aproveitar e explicar para o pessoal, inclusive, o nosso logo, né? Justamente, ele vem trazer esse significado, né? Que é pegar justamente aquilo que está burocrático, que está difícil, cálculos que parecem difíceis ou entendimentos complexos e trazer de forma simples, né? Porque quando a gente entende a essência daquilo, do porquê, a gente entende de forma simples, fica mais claro, fica mais leve, inclusive também de seguir nessa área, né? Então, o nosso conteúdo, ele é tanto para estudantes, na verdade, nessa área, porque vai ter muita coisa para vocês aplicarem no dia a dia, em atendimento com os seus próprios clientes, vocês vão ver a diferença, quanto também para empresário. Por exemplo, talvez uma coisa simples, que na verdade não é simples, né? Mas uma coisa importante que é a tributação. Um cadastro de um produto, por exemplo. Tá com a tributação errada, tá pagando imposto a maior, né? Ou às vezes imposto a menor do que deveria. Então é super importante esses detalhes e que vocês vão conseguir aplicar no dia a dia, eu tenho certeza. E isso que a Mi falou é muito importante, porque as pessoas, elas têm uma contabilidade. Qual é o maior déficit que a gente encontra hoje nas empresas que chegam até nós? É justamente isso, eles não têm a informação. Então não basta você ter um contador, não basta você ter um advogado, sendo que você não entende o que está se passando dentro da sua empresa. Você precisa entender, óbvio, você não precisa entender afinco de tudo, até porque você paga essa prestação de serviço, você precisa dessa prestação de serviço, mas você precisa entender o que está sendo feito. Essa parte que a Mi falou de cadastro
Vocês não têm noção de quanto a gente já conseguiu recuperar, né, Mi? Olha, se eu for falar um case, assim, hoje mesmo, antes de vir pra cá, é engraçado, mas foi realmente real. A gente tava conversando com um cliente, é um prospecto, na verdade, de outra, que tá vindo de outro lugar, e simplesmente em 2021 ele pagou o dobro de imposto do que deveria. Simplesmente porque estava no enquadramento errado. Então, esse ano na verdade, a gente tá trocando ele para outro regime, que ele tá entrando agora, e vai pagar aí 42% a menos. Então, assim, somente pelo fato de trocar o enquadramento, né? Mas o empresário não sabe. Então, ele tá ali cuidando da operação dele, nesse caso era transporte, e não sabe, né? E o aperto, mas o fluxo de caixa não tá sobrando dinheiro, o que tá acontecendo, a conta não tá batendo, como o meu concorrente tá fazendo e eu não? E a resposta tá lá no imposto, tá lá na precificação, no tributário, né? Tá nesses detalhes. Então, é muito importante. Ou muitas vezes pagam até um tributo que é inconstitucional, feito por uma lei que não deveria ter aplicado, ou por um ente que não é competente, e justamente também por não ter esse conhecimento legal. Obviamente, como a Ana disse, ele sempre precisa ter um profissional da área para instruir, mas ele precisa estar por dentro de tudo que acontece na empresa dele, se ele realmente tem esse direito ou não. Então, vocês puderam ver que não é só a informação, a gente vai fazer você ganhar dinheiro. Porque você vai deixar de perder dinheiro. E isso a gente deu só um exemplo, no caso da tributação no cadastro de um produto. Isso a gente pode levar, isso a gente pode usar de regra para todos os setores, tanto jurídico quanto contábil. A gente está sempre por dentro das leis, porque é tanta coisa, né, lá. Sim. Tem lei que está esquecida ali atrás, mas já tem muita empresa entrando com ação para garantir o seu direito caso seja julgado, né? Inclusive teve a parte de terceiros, né, de empresas que a gente está fazendo esse levantamento, Sim. que quase ninguém sabe. Então, assim, a gente quer ajudar vocês a terem uma noção e a ganhar dinheiro, porque se a gente tiver a noção de ganhar dinheiro, não vale de nada, né? Na verdade, é mais a recuperação tributária num contexto geral, né? Porque, assim, isso que eu acho muito forte nessa nossa junção. Porque quando a gente fala de recuperação tributária, mas a doutora Laís, por exemplo, viu uma brecha que é possível entrar, né, com um pedido, uma liminar, por exemplo, referente à contribuição de terceiros, que é até um salário mínimo. E são coisas assim que talvez você, por exemplo, estudante de contabilidade, que está ali no dia a dia, por exemplo, não se atentou àquilo, ou está trabalhando no escritório, não viu. Então a gente vai trazer muito dessas dicas, né? Sim. Dessa junção, tanto no âmbito jurídico quanto na prática, exatamente, porque a gente trabalha com isso no dia a dia. Então a gente conhece também as suas dores, né? A gente conhece as suas dores no âmbito tanto empresarial quanto no âmbito também profissional do dia a dia. E a gente também tem o intuito de você que está começando, você que não tem noção nenhuma de como iniciar a sua empresa, a gente pretende falar bastante sobre isso, porque é importante, não basta você abrir a sua empresa, ter o seu contrata um funcionário aqui, outro ali. É importante que a gente estude o seu regime de tributação, como você vai fazer a escala dos seus funcionários, ver se você está todo de acordo com a lei. Então, assim, são coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença, porque a gestão da empresa é tudo. Então, se você começa de uma maneira organizada, se você começa corretamente, você tende a trabalhar melhor, né? Então, assim, ter uma assessoria competente é primordial, é de extrema importância, mas também é importante que você entenda aquele início, né? Que você consiga fazer simulações de gastos, de impostos, simulação da folha de pagamento, ver se você está todo enquadrado dentro das leis, se você está seguindo tudo direitinho. Isso é muito importante, né, amigo? Principalmente no começo, todo mundo falando, a gente está dando aqui exemplos bem por cima mesmo, tá? Um exemplo é do simples, né? O simples que não é simples. Nem sempre o regime do simples é a melhor opção. Então, assim, é importante, né? Você ter essa noção, porque para a contabilidade é mais fácil, né? Ter uma empresa do Simples Nacional. Sim, é muito mais fácil. Acontece muito, tem que ter esse cuidado, né? Até num conhecimento, assim, cultural. Porque sempre foi dito isso, né? Coloca no Simples, abre no Simples Nacional, o Simples Nacional é mais fácil. E a maioria das vezes, assim, 50%, às vezes não é isso, né? É aquela enganação. Você vai crescendo a sua empresa, você tá com X de faturamento, é muito provável que um outro regime seja melhor, porque talvez o Simples, depois a gente vai explicar com calma, até para quem não conhece, né? O que a gente tá falando desse pouquinho, mas o que é a essência, o motivo, o porquê, o que é melhor escolher, a gente vai ensinar tudo isso.
Mas, por exemplo, o Simples Nacional é um regime benéfico, né, que foi criado com alíquotas com percentual menores, mas não me permite aproveitamento de crédito. E se eu estou trabalhando, né, estou num nicho que eu tenho muita compra, ou que eu tenho muita despesa, um outro regime onde eu possa abater aquelas despesas e pagar impostos sobre o lucro, não sobre o faturamento bruto, talvez é a melhor saída para mim, né? Talvez é aquele buraquinho, aquele gargalo que tá ali no fluxo de caixa, né, no fechamento do mês. Então, é tudo isso que a gente vai trazer. E a Nath falando, eu aqui lembrando, assim, inclusive pedir para vocês, né, para vocês compartilharem esse nosso conteúdo, porque nós vamos trazer isso, o que a gente fala para os nossos clientes ali no escritório, em reunião, o que na verdade os clientes pagam, né, para ter esse nosso conteúdo, essa nossa consultoria, então a gente vai trazer para vocês. Nós estamos abrangendo isso, né, para poder contribuir também para o crescimento de vocês. Então, compartilha bastante esse nosso conteúdo para ajudar bastante pessoas também. Trazendo de forma simplificada, lembrando, hein? E uma coisa importante também, né, quando a gente está iniciando, qualquer coisa é parte de contrato, né, lá. Nossa. Contrato de locação, contrato social. Vocês não têm noção do problema que dá um contrato mal feito, né, lá. E aí tem aquele probleminha, mas no Google eu achei um contrato assim, um contrato assado, mas a gente precisa identificar o que realmente você está buscando e que dentro do que você está buscando, deixar previsto em contrato. Porque tudo que está previsto em contrato, depois, se você quiser discutir, vai ser um problema, porque você assinou. Assinando, você concordou. Obviamente, desde que dentro das regras, né? Não pode ser nada fora do comum, nada ilícito, mas se você colocou ali, o contrato faz lei entre as partes. Então, precisa tomar muito cuidado no que você coloca. E também puxando o gancho da lei, é muito importante você estar por dentro da legislação, porque tudo que é solicitado, desde a abertura de uma empresa, cumprimento de obrigação principal, que é pagamento de tributação, cumprimento de obrigação acessória, tudo tem que estar previsto em lei. Porque aqui no Estado Democrático de Direito, né, e a Constituição Federal trata como princípio principal o da legalidade. Legalidade é tudo que está em lei, você pode fazer ou deixar de fazer, desde que não esteja previsto em lei que te proíba de fazer, você tem essa certa liberdade, mas a administração pública, direta, indireta, autarquia, tem que seguir não exatamente, estritamente o que está na lei. Obviamente, a lei tem que ser constitucional, também nada fora do que está previsto na Constituição, mas eles não podem agir de forma arbitrária. Então, tudo que eles te exigirem tem que estar previsto em lei. Então, também é importante observar se realmente existe uma norma que trata sobre isso e se essa norma é constitucional. E olha, contrato pra gente é uma dor de cabeça. A gente fala de contrato como todo de empresa, contrato de funcionário. Quando a gente tem algum problema, a gente recebe empresas que vêm de outros lugares, né? E quando tem algum problema, mas está previsto em contrato, no seu contrato tem que pode fazer isso e que não pode. Se não está no contrato, não tem validade. Então, assim, o que ela falou é muito importante. E contrato, gente, vocês não têm noção do problema que a gente tem com contratos mal feitos. Porque o contrato, ele pode te prejudicar de uma maneira, você responder uma ação, pagar uma indenização se você não cumpre, você nem imagina que tem aquela letrinha, o que quer dizer aquilo. Normalmente, quando chega algum contrato, a gente rubrica e assina. Exatamente. A gente não para ler. Então, essa parte é muito importante. Bom, e para o nosso primeiro episódio é isso. Queria agradecer vocês por ter acompanhado a gente nesse conteúdo. Peço que vocês curtam esse canal, que nos sigam na rede social. Deixa seu like aqui embaixo, porque a gente vai trazer muito conteúdo bacana para vocês. E vocês não vão se arrepender. E olha, que nem a Mi falou, né, Mi? A gente cobra esse serviço e a gente tá dando de graça para vocês. Sim, aproveitar, hein, pessoal. Então, é um prazer estar aqui. Esse primeiro episódio foi meio assim, a gente tá nervosa, né? Faz parte. Mas lá na frente a gente vai lembrar desse primeiro episódio e a gente vai rir, né? Com certeza. Obrigada a vocês, assim, pela essa oportunidade também de estar sonhando junto comigo, né? A gente está realizando um sonho, um projeto, e eu fico muito feliz da gente conseguir passar isso para frente. E espero que vocês gostem, deem sugestões também de temas. A gente está muito animada e com muito gás, assim, para trazer o melhor para vocês. E, pessoal, queria enfatizar que vai estar aqui na descrição do vídeo, mas eu queria enfatizar que o nosso canal no YouTube é @podesimplificar.
No Instagram também, @podesimplificar, vocês nos encontram. E obrigada por Também poder acrescentar estar nas aqui. plataformas de áudio, Nas né? plataformas de áudio, Isso. Spotify, Deezer. Eu, pelo menos, adoro. Eu vou trabalhar e vou sempre ouvindo muito conteúdo. Aconselho para Viciadas em vocês podcast, também. né? Viciadas Viciadas em em podcast. E nós estaremos nessas plataformas de áudio também, trazendo conteúdo para vocês de alta qualidade, com alta precisão e assertivo para contribuir com vocês. Obrigado, pessoal. Bom, gente, Obrigada. então é isso. Acompanhe a gente, porque a gente vai simplificar a vida de vocês. Obrigada e até o próximo episódio.